Bom, passamos em média aí entre 8 e 9 anos na escola, né? E no inglês sempre estudamos muito sobre o temido verbo to be. Vamos falar de forma resumida sobre ele hoje. Eu sou Anderson Amorim e esse é o tema da aula de hoje. To be verbs. Bom, quando falamos de verbos, primeiro eu preciso saber o que é um verbo. Bom, pelo conceito da gramática, verbo é a classe gramatical, né, que ela expressa uma ação, uma ocorrência ou um fenômeno da natureza. Por exemplo, uma ação. I'm studying English. Eu estudo inglês. Eu estou exercendo a ação de estudar. Um estado, she's happy. Ela está feliz. Ela está em um estado de felicidade. Uma ocorrência, the baby born yesterday. Por exemplo, o bebê nasceu ontem. E um fenômeno da natureza, rained a lot yesterday. Choveu muito ontem. Seriam alguns casos em que se aplica a definição de verbos, tá? Bom, quando se fala de verbo to be, ele é um dos poucos que ele muda de acordo com o pronome ao qual ele é conjugado. Por exemplo, quando um verbo como um verbo estudar, quando aplicado aos pronomes pessoais, ele não tem variação. Por exemplo, I study, you study, he studies, ele acrescenta o S lá, porque a terceira pessoa do singular geralmente ele tem essa variação. She studies, it studies. We study, you study, they study. Você vê que os verbos, com exceção da terceira pessoa do singular, que é uma regra comum, ele não sofre variações quando conjugados, de acordo com o pronome que ele está sendo aplicado. O verbo to be, ele é um pouquinho diferente. Ele é um dos verbos mais importantes do inglês. E a gente vai entender agora como que funciona essa dinâmica. Bom, nesse primeiro vídeo vamos falar somente do presente simples, que é o simple present. Como que ocorre essa variação do verbo de acordo com o pronome que ele é aplicado? O verbo to be, que é o verbo be, o to ela é uma partícula que ela sempre é colocada antes de um verbo em inglês para indicar que aquela palavra em si é um verbo, tá? Por isso usamos o termo to be, mas o to ele não tem, nesse caso, uma tradução, ele está ali como uma partícula para indicar que é um verbo. A palavra be, que traduzindo, ela teria uma tradução de ser e estar, tá? Quando conjugado depois de um pronome. Como assim? Vou explicar. Quando aplicado aos pronomes pessoais, o verbo to be ele tem 3 variações. É o am, o is e o are. Essas 3 variações são variações do verbo to be e os 3 têm o mesmo significado, que é ser, estar. Como assim? Quando eu vou conjugar o verbo to be, ele não ocorre da mesma forma que o verbo study, como exemplificado anteriormente. Eu não conjugo I be, you be, he bees, she bees, it bees, we be, you be, they be, como exemplificado no outro.
No verbo to be é um pouco diferente. Ele tem essa variação, dessas 3 variações, am, is e are, de acordo com a aplicação. Vamos lá, deixa eu aplicar isso nos pronomes para ficar um pouco mais claro. O primeiro pronome da primeira pessoa do singular, que é o I, quando eu vou conjugar o verbo to be, ele não fica I be, não. Ele se transforma em am. I am, que seria eu sou ou eu estou. I am teaching English. Eu estou ensinando inglês. O you, a segunda pessoa do singular. Lembra nas aulas de pronomes que eu falei que o you do singular e do plural, eles são a mesma palavra? Nesse caso aqui, o you, o verbo to be, quando vem acompanhado do you, ele se transforma em are. Are, tanto para o singular como para o plural. You are student. Você é um estudante. Essa é uma exceção porque o is, ele remete à singularidade e o are a plural, exceto nesse caso de segunda pessoa do singular, tá? He, she e it, o verbo to be, ele se transforma em is. He is, she is, it is. Depois, we are. We are, nós somos, nós estamos. You, segunda pessoa do singular, é a mesma segunda pessoa do plural, you are. E a terceira pessoa do plural, they are. They are. Então, recapitulando, a sequência ficaria I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Essa seria a sequência de conjugação do verbo to be no presente simples. Porém, existem as formas contraídas que são usadas com apóstrofos. Por exemplo, I am, da forma abreviada seria I'm. You are, your. He is, his. She is, his, she's. Desculpa. It is, its. We are, we were. You are, your. They are, their. A forma negativa, eu acrescento o not depois, aí fica I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not. E assim sucessivamente. Mas tem uma forma contraída mais comum, que ao invés de abreviar o pronome com o verbo, eu abrevio o verbo com a negativa. Por exemplo, ao invés de colocar I'm not, é mais comum. Desculpa. Existe uma forma mais comum. Por exemplo, ao invés de colocar you're not, eu deixo o pronome separado e eu abrevio o verbo com a parte com a negativa. Ao invés de ficar you're not, eu coloco you aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. They aren't. Essa é uma forma muito mais comum de se ver no inglês. Bom, e quando se fala de interrogativas, perguntas em inglês, existe uma regra que o pronome,
Ao invés de eu seguir a sequência pronome e verbo, não, eu troco. O verbo vem antes, o pronome vem depois, o resto da frase e o ponto de interrogação no final. Esse ponto de interrogação, a título de curiosidade, ele se chama question mark em inglês, tá? Como assim, Anderson? Me explica assim de uma forma mais clara. I am, quando eu vou fazer uma pergunta, eu não falo I am, existe uma troca. Fica am I, am I Brazilian? Eu sou brasileiro? Are you okay? Você está bem? Is he running? Ele está correndo? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Seria essa a sequência, tá? Bom, gente, quando você fala de verbo to be no presente simples, são só essas as regras, tá? Não tem muito segredo. Nas próximas aulas vamos estudar um pouco sobre os verbos no passado, no presente perfeito e no futuro. Presente perfeito é um tempo verbal que não existe no português, só no inglês, mas vamos estudá-los também de uma forma mais aprofundada. Bom, assistam essa aula aqui quantas vezes forem necessárias, mas de verbo to be no presente simples são só essas as regras, tá? Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.